Olha, eu queria entrar aqui na palavra de Deus, depois eu consto mais algumas participações. A minha Bíblia, ela está marcada aqui no livro do profeta Amós. Vou ler esse trecho, você pode ver que aparece aí já no GC, Amós capítulo de número 5, vamos acompanhar do verso 18 até o versículo 24. Eu até anotei aí como título, o indesejável dia do Senhor. Eu queria começar dizendo que para aquelas pessoas que não têm um compromisso firme com Jesus, que ainda não o aceitaram, ou até aqueles que já o aceitaram, mas não têm andado na presença dele como deveriam, o dia do Senhor será terrível para elas, é indesejável. São pessoas que temem a morte, quanto aqueles que têm andado na santidade, quanto aqueles que têm se dedicado em servir ao Senhor, o Espírito Santo testifica no coração dessas pessoas que elas são filhas de Deus. E se em algum momento elas partirem dessa vida, elas estão seguras de que no instante seguinte elas estarão ao lado do Senhor. Aqui no livro de Amós, capítulo 5, esse profeta de Deus, como um atalaia, ele está dizendo a todo o povo de Israel que estava se corrompendo, que o dia do Senhor seria terrível para eles, caso eles não se consertassem, se emendassem em suas vidas. E essa palavra vai até acalhar com essa canção aí que nós soltamos, da Daiane Damasceno, o rei está voltando, o Rei Jesus está voltando. Os sinais da volta de Cristo estão espalhados por toda a parte. Qualquer pessoa que tem um conhecimento básico da palavra de Deus entende tudo o que tem acontecido e pode constatar isso, que a volta do Senhor, ela está próxima. Olha o que diz o versículo de número 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Então, a esse grupo de pessoas que estava vivendo como se não houvesse amanhã, como se não existisse um Deus no céu, digno de reverência, de honra, de adoração, essas pessoas, elas encarariam o dia do Senhor como um dia terrível. Enquanto para aqueles que servem a Deus, o dia do Senhor é um motivo de regozijo, de alegria, como o próprio apóstolo Paulo dizia, para mim o morrer é lucro, é ganho. Aqueles que não estão servindo ao Senhor, que estão talvez na prática deliberada de algum pecado e não se arrependeram, o dia do Senhor é para elas um pesadelo. É isso que o profeta Amós está dizendo. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Eles desejam o dia do Senhor, mas não estão andando em uma vida de retidão, em obediência à sua palavra. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Você que ainda não se converteu, não se entregou a Jesus, por que é que você deseja o dia do Senhor? Para você, o dia do Senhor é indesejável, é um dia terrível, um dia de julgamento, de condenação. Trevas será e não luz. E no versículo 19, usando aqui figuras de linguagem, ele disse que ninguém escapará da ira do Senhor quando o seu dia chegar. É como se alguém fugisse de um leão, a pessoa estava andando, indo à feira comprar, indo ao mercado ou qualquer outro lugar, e de repente surgisse um leão faminto diante dela. O que é que ela faria? Obviamente, ela correria,
ela fugiria desse felino para não ser devorada, para não ser morta. Mas aí ela conseguiu então escapar do leão. Vamos supor que ela correu, se esforçou, ludibriou o leão e conseguiu se escapar dele. E então aparece no caminho dela um urso, outro urso faminto e já pronto para querer atingi-la. E ela então consegue se esquivar também do urso. Isso daí foi uma grande proeza. Se escapou já do leão e agora conseguiu escapar também da presa do urso. E entrando na sua casa, ela respira fundo, coloca a mão na parede. O profeta Amós diz: uma cobra vai morder ela, uma cobra venenosa. Em outras palavras, ela não conseguiu se escapar da ira, da morte, da condenação. É assim que será o dia do Senhor para aqueles que ainda não se converteram. Em Apocalipse, capítulo de número 6, do versículo 15 ao 17, você pode acompanhar a breve leitura que eu vou fazer, só para completar aqui o que o profeta Amós está dizendo. Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 15, diz assim: e os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, pessoas de toda a classe social, aqueles que são nobres, que são reis, os plebeus, os simples, os senhores, os escravos, todos os tipos de pessoas de todas as classes, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. Quando chegar o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, em que Ele julgará toda a impiedade, ninguém se escapará. Vai ter pessoas que vão se esconder nas cavernas, nas montanhas, e o que diz o versículo 16? E elas vão dizer aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você está entendendo, meu amigo, minha amiga? Ninguém escapa do grande e terrível dia do Senhor. Uma pessoa pode enganar as outras e enriquecer-se ilicitamente nessa terra. A justiça do homem, ela pode ser corrupta, falha, inocentando aquele que muitas vezes é culpado e muitas das vezes fazendo réu e culpado aquele que é inocente. Mas e a justiça do Deus Todo-Poderoso? Ela tem falhas, ela tem imperfeições? De modo algum. Preste atenção no que esse jovem pregador lhe fala agora. Todo pecado, toda maldade, injustiça e corrupção, no grande dia do Senhor, será julgado, será punido. E ninguém escapará. Os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, pessoas que são renomadas, famosas, e aqueles que estão mais escondidos em regiões de tribos indígenas, absolutamente ninguém vai escapar desse grande e terrível dia do Senhor. Aí o profeta Amós, ele continua dizendo no versículo de número 20, não será, pois, o dia do Senhor de trevas e não de luz? Não será completa escuridade sem nenhum esplendor? É como na figura de linguagem que ele usou aqui, ninguém fugirá, ninguém escapar. O cidadão fugiu do leão, a ursa o tomou. Fugiu da ursa, a cobra lhe picou dentro da sua própria casa. Ninguém escapará desse dia que está por chegar. Aí o versículo 21 diz, é uma palavra ao povo de Deus: aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. O povo de Israel tinha várias festividades, a saber, a festa dos tabernáculos, que eles ficavam 7 dias em tendas, lembrando todo o tempo da peregrinação no deserto. Eles tinham a festa da Páscoa, em que eles degolavam os cordeiros e
temperavam com ervas amargas, lembrando da servidão deles no Egito. E também tinham ali a festa dos Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. Eles celebravam as abundantes colheitas que eles obtinham. E Deus diz aqui, por meio do profeta Amós, que Deus aborrecia os ajuntamentos deles. Os ajuntamentos, as assembleias, a aglomeração de pessoas se tornou algo religioso, irrelevante para eles. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs que estão nos assistindo, agora nós não podemos nos aglomerar na casa de Deus e no templo para buscá-lo, para participar dos cultos. E talvez há pessoas que estão até com saudades, dizendo: pastor, eu tenho saudade de ir aos domingos e servir a Deus, e outras pessoas não estão nem se importando com isso. Algumas até gostaram disso, falaram: é um alívio, para mim estava sendo um fardo, um peso participar das aglomerações. É triste, mas lamentavelmente há pessoas que têm reagido dessa forma. O profeta Amós diz que o ajuntamento do povo para Deus já não estava mais dando aquele prazer, porque as pessoas se reuniam de qualquer forma, sem nenhum tipo de reverência e temor ao Senhor. Será que não é o que vinha acontecendo nas nossas aglomerações? Pessoas que chegavam atrasadas nos cultos, que no momento da oração ficavam ali de olhos abertos, às vezes até mexendo no celular, que na hora da palavra nem prestava atenção naquilo que o pregador estava dizendo. E o profeta Amós continua dizendo mais, versículo de número 22, e ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. As ofertas que o povo levava, Deus aborrecia, já não aceitava mais. Algumas pessoas, talvez na época que nós nos reunimos e nos era permitido isso, dizimavam e ofertavam por obrigação. Você nem gostava quando o pastor ou o ministro coletava ali as doações, você fazia aquilo como se fosse um peso. Agora isso te faz falta. Você sente falta de estar na congregação, de ouvir a palavra, de cantar os hinos, os cânticos de Sião, de poder ofertar e contribuir a Deus. Isso não é um juízo de Deus para com o seu povo? Para com aquelas pessoas que estavam indo nas assembleias, na casa de Deus, só por ir de qualquer maneira? Não davam a honra devida ao nome do Senhor? Aí diz o versículo de número 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Quer dizer, até os cânticos, quando eles se reuniam e cantavam, Deus diz: eu não suporto ouvir isso, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Os levitas ali tocando e o povo cantando, e Deus diz: não, esse cântico não tem mais tocado o meu coração, porque às vezes é da boca para fora, não é de todo o coração, não é de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Aí o versículo 24, para concluir: corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Foi aí então que o juízo de Deus se manifestou sobre o povo de Israel, como ribeiros, como águas impetuosas. O juízo e a justiça de Deus correu sobre aquele povo. Meu amigo, minha amiga, eu não estou sendo presunçoso em dizer isso, mas será que nós temos sido impedidos de nos reunir publicamente? Também, dentre outros motivos óbvios da saúde, da orientação aí dos ministros da saúde, mas também, será que não é porque os nossos ajuntamentos já não tinham mais a essência que deveriam de ter? Será que não é também um juízo de Deus sobre as nossas assembleias e reuniões que já não tocavam mais o coração dele? Pois fazíamos tudo por obrigação, como alguém que está cumprindo regras religiosas,
fazendo sem vida, fazendo sem prazer, sem alegria. Você, neto, quantas vezes a sua avó convidou você para ir na igreja junto com ela, mas você não foi? Agora ela já não pode mais lhe convidar para participar. Você que tem uma igreja aí perto da sua casa, quantas vezes você passou ouvindo alguém cantando os cânticos, tocando instrumentos, e o Espírito Santo falava no teu coração, entre e participe dos cultos, e você não chegou a participar? Quantas vezes você teve a oportunidade de ir na casa de Deus, mas você não foi, preferiu se entregar ao cansaço da carne, preferiu trocar um dia de culto por assistir filmes, por um passeio? Pois bem, agora você sente saudade desses tempos, desses momentos assim. O que Deus está dizendo-nos através dessa palavra aqui de Amós, é que Ele está nos chamando para um arrependimento, para um conserto com Ele. Quando nos for permitido outra vez nos reunirmos e buscarmos a Deus, vamos fazer isso como jamais fizemos antes. Tanto é que no próprio capítulo 5, pelo menos 3 vezes, Deus diz para o seu povo: buscai-me e vivei. Vamos buscar a Deus como jamais busquemos antes. Quando nos for permitido outra vez nos reunirmos, vamos nos reunir como em nenhum outro momento antes. Amém? Deixa-me fazer uma oração agora por todos. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, essa palavra que o profeta Amós, inspirado pelo Teu Espírito, profetizou a Israel, ela é forte, ela é reflexiva, mas nós não podemos dormir, ó Pai. Precisamos estar sóbrios, vigilantes, tomando conta, com os olhos bem abertos. Será, Deus, que dentre tantos outros motivos, um dos motivos da proibição dos aglomeramentos não é, ó Deus, o juízo do Senhor sobre o seu povo? Pois nos dias de Amós, o Senhor já estava aborrecendo a unidade, as aglomerações, as assembleias do seu povo. As canções estavam sendo irritantes aos seus ouvidos, pois não eram com aquele coração devoto, reverente. Ah, meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja. Faça da igreja brasileira uma igreja temente, reverente ao Senhor. Faça de cada cristão, de cada cristã, um povo sério, um povo grave na comunhão contigo. É o que eu te peço, ó Deus. Pessoas que te buscarão e aí então receberão a tua vida, pois o que o Senhor disse ao profeta é: buscai-me e vivei. No Senhor está a vida. Quando nós o buscamos, nós somos completos e realizados. O dia do Senhor está para chegar e será um dia terrível e indesejável para aqueles que não têm andado em conformidade com a sua palavra. Há pessoas me assistindo que estão dizendo: perdoe, ó Deus, os pecados que eu tenho cometido, perdoe a minha irreverência e falta de temor para com o Senhor, para com a sua obra. Talvez, ó Pai, diáconos, presbíteros, obreiros e obreiras e até pregadores têm sido irreverentes para com os ajuntamentos, tratando as coisas do Senhor levianamente, fazendo pouco caso. Mas nós vamos nos consertar, vamos, ó Deus, voltar na direção certa, tão logo que nos for permitido fazer isso, e o Senhor se agradará da nossa atitude. Amém e graças a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus!